Olá, estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar a nossa aula, vamos àqueles combinados bem importantes? Olhem lá! Lavem as mãos com frequência, higienize os seus materiais antes do uso, use máscara e mantenha a distância. Com esses cuidados, você cuida de vocês e das pessoas de quem vocês amam, certo? Vamos ver os materiais para a aula de hoje? Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha, do apontador, do lápis de cor e daquela folha que eu pedi para vocês na aula anterior e a gente não usou. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem novamente, ok? Separaram os materiais? Então anotem lá as informações da aula de hoje. A data, o número da nossa aula e língua portuguesa. Mais um tempinho para vocês fazerem este registro. Fizeram as anotações? Vamos então relembrar o que vimos na aula anterior? Olhem lá comigo. Nós relacionamos o nome dos personagens a algumas ações que eles fizeram. Nós relembramos alguns elementos lá do texto que lemos, o tempo, o espaço, o narrador e o enredo. Analisamos duas formas de representar o diálogo nos textos escritos, que é usando aspas e usando travessão, que daí nós também usamos a palavra que indica ação, os dois pontos, o recuo para indicar o início do parágrafo. Ouvimos a canção Liemi, Ali, Emília e descobrimos algumas frases falsas e outras verdadeiras sobre a canção. E agora, vamos escutar a canção novamente para relembrar? Prestem atenção no vídeo. Emília está aprendendo a falar. Ela se atrapalha e não consegue pronunciar. E além do mais, ela inventa muita história. Tagarela, a bonequinha faz ter memória. Das histórias que inventa, ela mesma acha importante. Só ficou assim porque tomou a pílula falante. A pílula falante. Ela conta histórias de um povo que se aproximou e a atacou. Ficando muito brava, ela quis lutar com o povo, e com tantos outros braços ela apertou. Como era de pano, ela tentava se esquivar, os tentáculos queriam me movimentar. Me apertou, me apertou, me apertou, me apertou, e aí, se liga no sítio humano. Como é que pode alguém ser feita de pano? Que rima com filha, com lentilha, com baunilha. É a boneca Emília. Que rima com filha, com lentilha, com baunilha. É a boneca Emília. Muito assustada, a boneca apavorada
desmaiou, deixando todo mundo sem saber o que rolou. Foi aí que o doutor, cara de curu, medicou, aprovou, Emília então acordou, falando sem parar do sonho da história que inventou como show. Só que desse jeito ninguém entende nada, falando assim errado é melhor parar. Ela gosta de falar, ela gosta de contar histórias e também gosta de mandar. O Barnabé tinha Anastácia e o Visconde, o Saci que veio lá não sei de onde. Todos desorientados com a pequena atrevida brincando de esconde-esconde. Encara todo mundo, qualquer ser humano, mesmo sendo uma bonequinha de pano. Emília, boneco inteligente, que pensa como a gente, é a boneca Emília. Segue a rima, é patinha de pano, não é provocando, eu não me engano. Emília quer falar, segue a rima no sentido da vovó. Dona Benta não abriu, sua cabeça dá um nó. A boneca exigiu não ficar só e casou com um porquinho que se chama Rebicó. Pedrinho e Narizinho concordaram com a morada da boneca, que agora é a Marquesa. E com 3 estrelinhas de condessa, com certeza o sítio é a sua realeza. E aí, se liga no sítio humano, como é que pode alguém ser feita de pano? E rima com filha, com lentilha, com baunilha. É a boneca Emília. E rima com filha, com lentilha, com baunilha. É a boneca Emília. Escutaram novamente a canção? Lembraram dela? Novamente eu gostaria de agradecer o Cauã, a Adriana, a Eli e o Jean por ter feito esta versão da música para a nossa aula. Muito obrigada! Agora eu trouxe aqui para vocês o texto escrito, a canção escrita. Vocês lembram que eu falei na aula anterior que a canção é um texto escrito para ser cantado? Vamos ver como é a carinha dela? A canção, ela é escrita em estrofes. Vocês lembram que outro texto que conhecemos que é escrito em estrofes? Eu acho que vocês lembraram do poema. Olhem aqui, vou marcar a segunda estrofe. Então, a primeira e a segunda estrofe da nossa canção. E cada estrofe é composta por versos. Então, nós temos aqui na primeira estrofe todos esses versos. Eu vou marcar todos aqui, ó. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º. Nossa, quantos versos, hein? Na primeira estrofe. A segunda estrofe, ela é menorzinha. Vamos ver agora as outras estrofes lá do nosso texto? Vou virar a folha aqui para a gente ver. Temos agora a terceira estrofe com vários versos também. Temos a quarta estrofe e a quinta estrofe, certo? Então, a nossa canção, assim como os poemas, também é escrito em versos. Mas, como eu já falei, ela foi escrita para ser cantada. Então, o autor pensa no ritmo, na melodia, na musicalização da canção quando ele escreve, certo? Mas eu gostaria de perguntar para vocês agora se vocês sabem o que é um compositor. Compositor é alguém que inventa alguma coisa nova, que compõe, que cria. Então, olhem só os compositores desta canção. Acompanhem comigo ali na tela. O primeiro compositor que eu trouxe para vocês conhecer foi o Jorge Fox. Ele é natural de Porto Alegre, cantor, compositor e produtor musical. Iniciou compondo trilha sonora para o teatro infantil e, posteriormente, para programas infantis. Formado em Relações Públicas, desenvolve projetos culturais como gestor e instrutor de projetos,
com crianças e adolescentes. Foi o Jorge Fox que nos deu várias informações para a gente usar nessa aula. Muito obrigado, Jorge, pelo auxílio e pela autorização que você nos deu. Vamos conhecer agora o outro compositor dessa canção? Olhem lá. Tony King Brown. Ele é natural também lá de Porto Alegre. Foi lá que ele conheceu o Jorge. Foi sócio de Jorge Fox em uma produtora. Confecciona bonecos radiocontrolados para programas infantis, como os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cuca, Rabicó e o Quindim. Participou da produção de outros programas infantis para a TV. Então ele produz aqueles bonecos bem grandões que fazem parte de alguns programas infantis. E o que acharam dos nossos compositores? Gostaram de conhecer um pouquinho deles? Vamos voltar aqui na letra da canção? Olhem só, aqui no final eu coloquei a fonte de onde eu tirei o texto escrito. E aqui, no começo, que eu não mostrei para vocês, nós temos o título da canção e os compositores que nós conhecemos, o Tony King Brown e o Jorge Fox, certo? Olhe que legal esse depoimento do Jorge Fox. Acompanhem lá comigo. Eu estudei o 4º ano em Canoas, Rio Grande do Sul, e nas aulas de língua portuguesa fazíamos a leitura sobre o Monteiro Lobato e especificamente o sítio. Nunca imaginei que estaria diretamente envolvido com a música e com o tema do imaginário infantil. Para mim, uma honra. Olha que legal! O Jorge Fox estudou sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo lá quando ele estudava na escola. Depois, quando adulto, pôde escrever uma canção e participar, olha ele lá junto com a Emília, das produções do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que bacana, não é mesmo? Agora que já conhecemos um pouquinho sobre a letra da nossa canção e sobre os compositores, vamos ficar de olho na palavra? Então leiam lá comigo essas 2 frases. E além do mais, ela inventa muita história. Só que desse jeito ninguém entende nada. O que será que essas 2 palavras que eu deixei em vermelho, além e ninguém, têm em comum? Será que vocês conseguem perceber? Deem uma olhadinha lá nelas. Além e ninguém. Será que vocês perceberam que as 2 terminam com E e o M e a letra E é acentuada? Perceberam? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Será que todas as palavras que terminam com E e M são acentuadas? Olha o que eu trouxe aqui para vocês dentro da canastrinha. Hoje nós temos mais palavras. A palavra mensagem, nuvem, vantagem, porém, amém, também, mantém e a última palavra, viagem. Então eu vou pedir agora para que vocês peguem aquela folha de papel que eu pedi lá no início da aula e escrevam todas as palavras que vão aparecer na tela. Eu vou fazer uma aqui para vocês verem como é. Eu vou fazer viagem, que foi a última que a gente tirou. Então olhem só. Viagem. E vou recortar ela. Assim, certo? Então, vocês vão fazer isso com todas as palavras que eu tirei na canastrinha. Eu vou deixar para que vocês possam copiar. Um tempinho para vocês.
registraram? Copiaram lá bem certinho as palavras e recortaram? Agora, nós vamos identificar a sílaba mais forte de cada uma das palavras, certo? Vamos começar pela palavra viagem. Qual será a sílaba mais forte da palavra viagem? Viagem. Eu acho que vocês conseguiram perceber que é a letra A. Neste caso, a letra A é uma sílaba. Viagem. Então, vamos pintar lá a sílaba A. Pintaram? Vamos agora para a palavra porém. Porém. Qual que é a sílaba mais forte? A sílaba rem. Porém. Então, vamos pintar a sílaba rem. Essa tem o acento, né? E daí já nos ajuda a identificar qual é a sílaba mais forte. A próxima palavra que vocês escreveram foi também. Qual é a sílaba mais forte de também? É o bem. Isso mesmo. Como ele tem o acento, já nos dá uma dica. Então, eu vou pintar aqui junto com vocês. Já vou deixando... Eu vou colocando aqui. Vamos colocar o porém aqui, né? Para ficar na ordem em que a gente registrou. Próxima palavra, mensagem. Mensagem. Qual que é a sílaba mais forte? Qual que vocês acham que é? O sa. Então, vamos pintar lá o sa da mensagem, que é a sílaba mais forte, certo? Vou colocar aqui no quadro para vocês irem olhando também. A próxima palavra que vocês escreveram foi a palavra amém. Qual é a sílaba mais forte da palavra amém? Isso mesmo, tem um acento para nos dar a dica. A sílaba men. Então, vamos pintar o M, o E com acento e o M novamente. Men. Certo? Vamos agora para a próxima palavra, a palavra nuvem. Qual é a sílaba tônica de nuvem? Nu. Muito bem. Eu acho que vocês conseguiram perceber. Vamos pintar, então, a sílaba nu. Pintaram aí na casa de vocês? Muito bem. Depois eu vou dar um tempinho para que vocês possam conferir também. Não se preocupe. Próxima palavra, vantagem. Qual será a sílaba de vantagem, a mais forte? A sílaba tá, vantagem. Então, eu vou pintar aqui o tá também junto com vocês. E por último, a palavra mantém. Qual é a sílaba mais forte da palavra mantém? Eu acho que vocês já sabem. Isso mesmo, a sílaba tem, aquela que tem acento. Olhem aqui. Pintaram lá junto comigo? Vamos conferir ali na tela? Olhem lá comigo para ver se a gente pintou certo. Viagem, a sílaba a. Vantagem, a sílaba tá. Nuvem, a sílaba nu. Mensagem, a sílaba sa. Amém, a sílaba men. Porém, a sílaba rem. Também, a sílaba bem. E mantém, a sílaba tem. Eu vou deixar um tempinho aí na tela para que vocês possam corrigir.
Conferiram? Vamos então agora pegar o caderno e lá no caderno eu vou pedir para que vocês dividam uma folha em 3 colunas. Então, eu já quase dividi aqui a minha, olhem aqui. Uma coluna, 2 colunas, que daí vão separar as 3. Eu acho que vocês já lembraram de uma atividade bem parecida com essa que vocês fizeram, hein? Lá com a professora Alessandra, bem no início do ano. Lembram? Fizeram ali no caderno? Pulem uma linha, que depois daí vocês escrevem e completam ela. Combinado? Vamos então agora pegar aquelas nossas palavras que nós já identificamos a sílaba mais forte e dividi-las em sílabas. Olhem lá. Vamos começar pela palavra amém. Então, a palavra amém tem 2 sílabas. A sílaba a e a sílaba mem, certo? Nós vamos colar ela aqui na nossa tabela. Lembrando que a gente sempre começa de trás da tabela, da última coluna. Então, o MEI primeiro e depois a sílaba A. Certo? Vamos agora pegar a palavra porém. A palavra porém também tem 2 sílabas, o po e o rem. Então, nós vamos cortar aqui as 2 sílabas e vamos colar novamente lá na nossa tabela. Começando da última coluna. Porém e a sílaba po. Certo? Vamos pegar agora a próxima palavra, mantém. Ela também tem 2 sílabas, o man e o tem. Vamos novamente colar aqui na tabela. Primeira a última sílaba, o tem, e depois a sílaba man. Vamos agora para a nossa próxima palavra, também. Também tem 2 sílabas. Então, o tam e o bem. Então, lá na última sílaba, o bem, e depois o tam. Agora, vamos para a palavra mensagem. Olha a palavra mensagem aqui. A palavra mensagem tem mais sílabas, 3. Mensagem. Como nós começamos da última, então eu vou colocar lá o gen, o sa e o me. Estão conseguindo fazer comigo? Depois eu também vou dar um tempinho para que vocês possam conferir lá no caderno de vocês. Próxima palavra, nuvem. Nuvem tem 2 sílabas também. Nuvem. Vamos cortar e vamos colar, começando da última sílaba. Nu e o vem que eu já tinha colado. Próxima palavra, vantagem. Então, vamos cortar aqui. O tá e o gen. Então, vamos começar pelo gen, o tá, a sílaba van, e agora, por último, viagem. Eu adoro viajar. E viagem tem 3 sílabas. Vi, a e o gen. Olha o gen aqui de novo. A e a sílaba vi. Certo? Olhem só. Agora vamos analisar esta tabela, ver como ela ficou. Vocês observaram que as palavras que têm acento, todas elas, a sílaba tônica está aqui, a sílaba mais forte.
está na coluna das oxítonas. E quando elas terminam em, mas não tem acento, a sílaba mais forte está na coluna das paroxítonas. Então, nós aprendemos uma regra agora. Nós conseguimos observar, analisando essas palavras, que quando nós temos palavras terminadas em EM, em que a sílaba mais forte é a última, então elas receberão acento, certo? Olhem aí na tela de vocês esta mesma tabela. Estão vendo que as sílabas mais fortes que são acentuadas estão lá na coluna das oxítonas? E quando ela não recebe acento, as palavras terminadas em EM, a sílaba mais forte está na coluna das paroxítonas? Eu vou deixar um tempo com esta tabela aí no caderno para que vocês possam conferir a tabela que a gente construiu junto, certo? Conferiram? É bem importante que as atividades do caderno de vocês estejam corretas. Vamos agora registrar o que a gente aprendeu para não esquecer? Olhem lá o que vocês vão registrar no caderno. Todas as palavras terminadas com EM e que possuem a última sílaba tônica são acentuadas. Um tempinho para vocês fazerem esse registro.
Registraram? Vamos agora ficar de olho no texto? Prestem bem atenção nessa primeira estrofe. Leiam lá comigo. Emília está aprendendo a falar. Ela se atrapalha e não consegue pronunciar. E, além do mais, ela inventa muita história. É tagarela a bonequinha, faz de conta e tem memória. Das palavras que inventa, ela mesma acha importante. E só ficou assim porque tomou a pílula falante. Ela conta a história de um povo que se aproximou e a atacou. Ficando muito brava, ela quis lutar com o povo, que, com tantos outros braços, ele a apertou. Como era de pano, ela tentava se esquivar dos tentáculos que via se movimentar e apertava, apertava, apertava. Quantas aventuras essa Emília viveu, não é mesmo? Vamos agora registrar aí no caderno utilizando o lápis de cor. Então façam uma bolinha ou um quadradinho lá no caderno de vocês com a resposta certa para esta pergunta, utilizando a cor como legenda. Qual é o assunto principal da estrofe? O jeito de falar e a história de um povo que não parava de falar. O jeito de falar e as histórias contadas pela boneca de pano que tomou a pílula falante? Ou as invenções de palavras da boneca de pano após tomar a pílula falante? Registraram aí no caderno de vocês? Qual é o assunto principal da estrofe que lemos? Será que é a história do povo que não para de falar? Não, né? O jeito de falar e as histórias contadas pela boneca de pano, que tomou a pílula falante. Ali também ela até conta sobre as invenções de palavras pela boneca, mas não é o assunto principal dessa estrofe, certo? Vamos para a segunda estrofe? Olhem lá. E aí, se liga no sítio, mano. Como é que pode alguém ser feito de pano? Que rima com filha, com lentilha e com baunilha. É a boneca Emília. Se, ia, ga, no, li, tio, si, no, ma. As, es, a, e, ca, ne, bo, foi, que, tá, fei, no, de, pá. Que rima com filha, com lentilha e com baunilha. É a boneca Emília. Vocês viram que o autor fez uma brincadeira com o quinto e o sexto verso desta estrofe? Ele bagunçou todas as letras que estão presentes também no primeiro e no segundo verso, assim como ele fez com o título da canção, Li, Emi, Ali, Emília, certo? Vamos ver então agora qual é o assunto principal da estrofe. Então, dessa estrofe que a gente acabou de ler, qual é o assunto principal? A boneca ser feita de pano e as palavras que rimam com o nome dela, a boneca ter recebido o nome de Emília
pois rima com filha, lentilha e baunilha? Ou a boneca ser feita de pano e gostar de inventar palavras que são estranhas? Registrem no seu caderno a cor correspondente à resposta correta. Registraram? Vamos então conferir qual é o assunto principal dessa estrofe? A boneca ser feita de pano e as palavras que rimam com o nome dela. Lembram lá? Filha, lentilha e baunilha. Vamos analisar agora a última estrofe lá do nosso texto? Segue a rima no sítio da vovó. Dona Benta não aguenta, em sua cabeça dá um nó. A boneca exigiu não ficar só e casou com um porquinho que se chama Rabicó. Pedrinho e Narizinho concordaram com a morada da boneca, que agora é marquesa, e com 3 estrelinhas de condessa, com certeza o sítio é a sua realeza. E agora, qual é o assunto principal desta última estrofe da canção que lemos? Nó dado na cabeça de Pedrinho e Narizinho? Motivos que levaram Dona Benta a ser marquesa? Ou o casamento da Emília com um porquinho? Um tempo para que vocês possam fazer esse registro.
Vamos agora corrigir? Será que o nó foi dado na cabeça da Narizinha do Pedrinho? Não, né? Lá na estrofe dizia que o nó foi na cabeça da Dona Benta. Será a Dona Benta que virou marquesa? Também não. Quem virou marquesa foi a Emília. Então, o assunto principal desta estrofe é o casamento da Emília com um porquinho. Vocês lembram o nome do porquinho? O nome do porquinho é Rabicó. A Emília casou-se com um porquinho chamado Rabicó e virou marquesa. Certo? Foi ótimo estar com vocês e até a próxima aula.